Olá, pessoas. Vamos continuar nossas aulas de movimento oscilatório, né? Nosso movimento harmônico simples. Eu vou começar falando sobre a dimensão do ômega ao quadrado, que é a frequência angular que eu falei na última aula, tá? Eu mandei vocês calcularem, espero que vocês tenham calculado, e agora a gente precisa comentar. A minha dimensão de ômega ao quadrado, né, é a dimensão de quê? De constante elástica sobre massa, certo? Agora, qual que é a dimensão de constante elástica? É Newton por metro sobre massa, que é quilograma. Tá? Dá para a gente escrever isso aqui da seguinte forma. Newton sobre metro vezes quilograma, né? Agora, Newton é massa vezes aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Então, bota segundo ao quadrado no denominador. Vezes o m que está ali, vezes o quilograma que está ali, tá? Então, essa é a dimensão da frequência angular, tá? Então, a gente pode cortar as coisas aqui, ó. O que a gente pode cortar? M com M, quilograma com quilograma, sobra só segundo ao quadrado. Então, a dimensão de ômega ao quadrado é 1 sobre segundo ao quadraado. Então, esse é segundo a menos 2. Naturalmente, disso aqui, a dimensão de ômega, que é a raiz de ômega ao quadrado, só pode ser segundo a menos 1. Ora, é a dimensão de segundo a menos 1? Velocidade angular. Então, é exatamente a mesma dimensão da velocidade angular. Por isso o nome é até parecido. É chamado de frequência angular, porque não é uma velocidade, né? Porque o corpo vai para lá, depois volta. Então, isso aqui é a velocidade do corpo, realmente sempre varia, né? Ela é máxima aqui no ponto de equilíbrio e é mínima nesses dois pontos onde ela vale zero, né? Que as velocidades valem zero e nesse ponto aqui a velocidade é máxima. Então não é uma velocidade, mas é muito, 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 muito parecido. Que a velocidade é máxima, né? De fato, a gente vai ver que isso a gente pode considerar sendo uma velocidade se de vez de a gente considerar o movimento oscilatório, a gente considerar a solução completa, né? Que é uma exponencial complexa no plano complexo. Depois eu vou comentar isso melhor, tá? Vamos considerar uma função x de t aqui, arbitrária, que supondo que tenha dado assim, a cosseno de ômega t. Tá? Quanto tempo vai gastar para ela voltar para o mesmo instante com a mesma velocidade? Né? Então, se ela sai da origem, né? Então, se a gente pensar no ômega t, no cosseno aqui, né? Ela vai dar a volta aqui, o cosseno volta ao mesmo ponto depois de 2π, né? Certo? Depois de 2π voltas, eu estou novamente no mesmo ponto. Tá ok? Então, isso é muito interessante, né? Vamos pensar aqui na função cosseno. Ela faz assim, ó. Né? Então, esse é o cosseno, né? De x, por exemplo. Então, depois de 2π, esse aqui é a distância 2π, ó. Eu estou exatamente no mesmo ponto. Então, essa função é periódica de 2 em 2π. Então, mesmo ômega não sendo uma velocidade, e ao invés disso ele sendo a frequência angular, tá? O meu período, ele é 2π sobre ômega, tá? Então, se eu botar aqui 2π sobre ômega, vocês vão ver que isso aqui dá cosseno de 2π, né? Se eu boto esse t sendo 2π sobre ômega, eu tenho que eu estou exatamente no mesmo ponto novamente. Então, essa expressão 2π sobre ômega é a mesma, é exatamente a mesma do movimento circular uniforme, tá? Mesmo o ômega não sendo velocidade angular, e sim frequência angular, tá? E do mesmo jeito, a frequência f, ou se quiser chamar de ni, ela é o inverso do período, então ela é ômega sobre 2π, tá? Então isso é muito interessante, como o movimento
harmônico simples, ele tem um período que ele se repete em espaços de tempos iguais, e a fórmula de calcular é exatamente a mesma do movimento circular uniforme. Mesmo no movimento circular uniforme eu tenho uma velocidade que é uma coisa fácil de entender, né? O que é velocidade? Espaço pelo tempo, velocidade angular, ângulo pelo tempo. Aqui não, eu tenho um movimento unidimensional, vai e volta só, mas a frequência angular, ela faz exatamente o mesmo papel da velocidade angular. E por que isso? Por causa disso aqui, ó. Né? Então, vamos escrever assim um título, né? Vamos escrever assim, representação complexa. Do movimento harmônico simples, né? Então, o que a gente sabe? A gente viu que a solução, quando a gente bota para fazer, escreve a equação diferencial ordinária, a gente tem a equação desse tipo aqui, ó, né? D2 mais ômega 2 aplicado em x é igual a zero. Aí eu falo o seguinte, eu posso trocar esse D por lambda, fica o seguinte, lambda 2 mais ômega 2 é igual a zero, logo lambda é igual a mais ou menos I ômega. Então, é complexa a solução do movimento circular não, a solução do movimento harmônico simples é uma solução complexa, não é uma solução puramente real, tá? E aí eu escrevi, né? Pô, meu x de t ele pode ser dado por um A na I ômega t, mais um B na menos I, B na menos I ômega t, né? Essa é a solução, né? É assim que você aprende a resolver a equação diferencial ordinária, né? Você consegue escrever isso aqui, né? Em forma de uma equação, a equação diferencial vira uma equação algébrica e as soluções da equação diferencial é exponenciais das raízes da equação algébrica. Só que essas raízes são complexas. Então, o que eu tenho, na verdade, né? Se eu pegar a equação de Euler, né? Exponencial de I ômega nada mais é do que o cosseno de ômega. Tem um T aqui, né? Cosseno de ômega t mais um I seno de ômega t. Isso aqui é chamado de fórmula de Euler, tá? E representa o quê? Representa isso aqui, ó. No plano complexo, aqui é o eixo real e aqui é o eixo complexo, tá? Ou seja, aqui tem I, tudo tem I, aqui nada tem I. Então, isso representa um movimento circular uniforme no plano complexo, tá? Isso é bem bacana. Então, se vocês lembrarem do movimento circular uniforme, né? O que a gente tinha no movimento circular uniforme? A gente tinha cosseno de ômega t no x mais um seno de ômega t no y. Aqui eu só troquei. De vez de x, eu falo se é cosseno de ômega t no eixo real mais um seno de ômega t no eixo imaginário. Então, o movimento é realmente circular, mas não é circular. Não, a gente não consegue ver, porque não é circular no mundo real. Ele só é circular no mundo complexo, né? No eixo complexo. E o que a gente está vendo no mundo real, então? No mundo real, a gente está vendo uma projeção, tá? É como você pegar um carrinho rodando em círculo, tá? Pega um carrinho rodando em círculo aqui, tá? Só que o eixo real, ele não é bidimensional, ele é unidimensional, né? Só um eixo. Então, o que você está vendo aqui é uma projeção, como se você jogasse uma luz nesse carrinho, tá? Então, você vê joga uma luz nesse carrinho que está rodando e você vai ver a sombra dele aqui. Então, quando ele está nesse ponto, você vai ver a sombra dele aqui. Aí, quando ele vai rodando e chegar nesse ponto, você vai ver ele aqui. Né? Então, aí quando ele está aqui, ele vem para cá, está aqui, vem para cá, está aqui, vem para cá, está no ponto mais longe, vem para cá, está aqui, começa a voltar. Então, você vai ver a sombra vai para lá,
e vem para cá. Então, a oscilação que a gente está vendo nada mais é do que uma projeção do movimento circular no plano. Opa! É o movimento circular no plano imaginário, tá? Então, isso é bonito demais da conta, né? Então, isso é muito bacana. Então, vamos escrever isso aí, né? Então, o movimento harmônico simples, né? Apresenta uma solução complexa, tá? Então, a solução não é real, tá travando só. Então, apresenta uma solução complexa, né? Então, no eixo real, que é o que a gente vê realmente, então, no eixo real, vemos a projeção da solução completa no plano imaginário. Temos a projeção da solução completa que pertence ao plano imaginário. Z igual a A mais IB, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui, tá? Belezinha. Então, vamos fazer agora... vamos dar agora colocar a mola, só que em vez de colocar a mola na horizontal, vamos colocar a mola na vertical, tá? Então, coloca assim, mola na vertical. Então, para mola na vertical, o que a gente tem aqui? A gente tem quais forças estão agindo aqui, tá? Vamos colocar aqui... então, as forças que agem aqui vai ter o peso e também vai ter a força de mola, né? Se tiver puxada, ou ela vai estar para baixo ou para cima. A força de mola, né, vai ser menos KY, de vez de ser menos KX, só para manter a notação. Então, eu vou ter o seguinte, MA é igual a menos KY menos MG, que é o peso. Então, Y, 2 pontos, né, é igual a menos ômega 2 Y menos G, né, já que eu passei o M dividindo. Então, eu posso escrever assim, Y, 2 pontos, menos ômega 2 Y é igual a menos G d ao quadrado menos ômega 2 aplicado no Y é igual a menos G. Tá? Então, essa é a equação diferencial agora. O que essa equação vem diferente da outra equação diferencial? Essa é uma equação não homogênea. Tá? Essa equação é não homogênea porque o lado direito tem coisas que não dependem da variável y. Se dependesse da variável y, a gente jogava lado esquerdo. Tá? Mas tem coisas que não dependem. Como que a gente resolve uma equação diferencial não homogênea? Tem alguns métodos, né? Eu vou ensinar o método que é chamado de operador anulador, tá? Então, vamos utilizar o método operador anulador, tá? Anulador, tá? Como funciona o método operador anulador? Você aplica uma operação diferencial que anula o lado não homogêneo. Tá? Como isso aqui é uma constante, menos G só vale menos 10, né? Como é só isso e acabou, é só você derivar dos dois lados. Tá? Então, a equação vai ficar a seguinte, derivada, vou botar aqui em verde para ficar bem claro, a derivada
de d ao quadrado de d ao quadrado menos ômega ao quadrado y é igual ao quê? É igual a derivada, em verde ali, do g, de menos g, que é igual a zero, porque a derivada de uma constante é nula. Agora, se isso aqui é igual a zero, eu volto a ter uma equação homogênea. Tá? E agora, como eu resolvo isso? Né? Eu tenho que resolver agora essa equação aqui. Então, a minha equação original, que só tinha derivada ao quadrado, agora tem outra derivada multiplicando. Então, essa derivada não pode depender de nada. Né? Tipo, eu tenho que conseguir obter o valor da nova constante que vai aparecer aqui devido a ela, sem depender das condições iniciais, né? Porque isso aqui não faz parte do problema original. Isso aqui é só um truque que eu estou usando para resolver o problema. Então, o que eu vou fazer? Se isso aqui é igual a zero, né? Ou seja, se d de d ao quadrado menos ômega 2 vezes o y é igual a zero, o que isso significa? Significa que ou derivada segunda menos ômega 2 de y é igual a zero, ou derivada de y é igual a zero, tá? É uma dessas duas coisas, tá? Se a derivada de y for igual a zero, se eu multiplicar por isso aqui, dá zero. Se a derivada segunda menos ômega 2 for igual a zero, se eu multiplicar pelo d, dá zero. E a gente já sabe que tem que ser derivada de y ser igual a zero. Por quê? Porque a derivada segundo menos ômega 2 vale menos g, tá aqui em cima, ó. Então, essa parte do meio a gente já sabe que não é verdade, tá? Então, essa parte de cima aqui, ela está aqui, ó, derivada segundo menos ômega 2, e ela não vale zero, ela vale menos g. Então, simplesmente vou resolver a equação derivada de y é igual a zero. Se a derivada de y é igual a zero, o que significa? Y é simplesmente uma constante qualquer. Derivada de constante é zero. E agora, como é que eu descubro qual é o valor da constante? Jogo na equação original. O que a equação original me dizia? Derivada segunda menos ômega 2 de y, que é a constante A, é igual a menos g. Tá? Então, derivada segunda de A é zero, porque a derivada de constante é zero, derivada de segunda também é zero. Então, menos ômega 2 é mais ômega 2, né? É mais. Bota mais aí, senão vai dar muito errado lá na frente. Bota mais em todos os lugares. Então, mais ômega 2 vezes A é igual a menos G. Logo, o meu A vale menos G sobre ômega 2. Beleza. E agora? Agora eu resolvo. Isso aqui é chamado de solução particular. Tá? Agora eu resolvo minha equação homogênea original. D2 mais ômega 2 de y é igual a zero. Isso aqui é a solução, a gente já sabe. Y de t é igual a um A vezes um cosseno de ômega t mais um B vezes o seno de ômega t. E a solução geral da equação? A solução geral é a solução homogênea mais a solução particular. Vou até escrever isso aqui, tá? Então, a solução geral é a solução da homogênea mais solução particular. A solução homogênea é essa aqui, A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t, e a solução particular é simplesmente A, que vale menos G sobre ômega t. Então, y de t é igual a um A cosseno de ômega t mais um B seno de ômega t menos G sobre ômega 2. Ok? Então, essa é a solução final da mola colocada na
na vertical, beleza? Então, gente, o que vai acontecer aqui é você pegar, por exemplo, fazer um gráfico aqui y de t. Se não tivesse esse termo, né? Vamos considerar um caso mais simples, fosse uma função de cosseno, seria esse gráfico, né? Então, esse aqui é sem a gravidade, né? A gente já viu isso na aula passada, né? Porém, com a gravidade, o que vai acontecer aqui? Simplesmente, esse fator aqui vai estar deslocado para um fator g sobre ômega 2 para baixo, porque ele é negativo, né? Então, é só você pegar todos os pontos aqui e tirar g sobre ômega 2. Então, ele vai ficar, aqui vai ficar para baixo, né? Considerando que essa altura aqui devia ser igual a essa altura aqui, no caso ideal, desenho ideal, né? Agora fica assim, aqui fica mais baixo e lá fica lá embaixo. Então, fica desse jeito, ó, tá? De vez de ficar simétrico com o eixo do tempo, fica deslocado para baixo, porque é menos g sobre ômega 2. Então, esse é o exercício com gravidade, tá ok? Eu vou dar 2 exemplos para vocês fazerem, tá? 2 exercícios para vocês fazerem, melhor dizendo. Próxima aula a gente vê sobre constante de mola efetiva. Então, considere uma mola pendurada no teto, né? Vamos botar uma pendurada no teto com constante K igual a 12 Newton por metro. Então, se um corpo de 3 kg é amarrado nessa mola, né? Calcule o movimento oscilatório, ou melhor, calcule a equação do movimento, né? A equação do movimento y de t, quando, letra A, letra A, o corpo é abandonado do ponto x igual a x não, né? Y, né? Y igual a mais 1 metro da posição de equilíbrio, né? Mais um metro, né? Então, o ponto zero a gente considera que é a posição de equilíbrio da mola sem a gravidade, sem nada. Como a mola não tivesse distendida nem 1 centímetro. Então, o corpo abandonado do ponto y igual a mais 1 e, letra B, o corpo é lançado significa que tem velocidade, né? Do ponto y igual a menos 1 com velocidade inicial v igual a menos 6 metros por segundo. Então, você pega ele para baixo e ainda joga ele com a velocidade para baixo também, né? De menos 6 metros por segundo, tá? Então, aqui vocês conseguem, quando o corpo é abandonado, não tem velocidade inicial, e quando o corpo é lançado, ele tem velocidade inicial, tá ok? Então, façam o exercício aí, né? E próxima aula, vamos ver constante de mola efetiva.